Análise agora no Now à meia-noite com Afonso Moura. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Bom, um dia marcado pela presença de Donald Trump no Fórum Económico Mundial, em Davos. Já lá vamos àquilo que disse sobre a Groenlândia e o facto de ter descartado o uso de força, mas em relação à notícia das últimas horas de que afinal recuou nas tarifas. É uma boa notícia. Donald Trump já nos habituou a estes zigue-zagues. Ele ameaça, mas muitas vezes depois recua. Eu acho que é positivo para aqueles que são partidários da relação transatlântica. Isso é de notar. E nós há pouco ouvíamos Mark Rutte falar que os Estados Unidos da América precisavam de uma Europa segura para serem seguros. E ele antes mencionou o Ártico e o Atlântico. Ora, eu tenho que concordar e discordar com o Rutte. Os Estados Unidos precisam, de facto, de um Ártico seguro e do espaço Atlântico também seguro, mas a Europa já é outra questão. Como nós sabemos, a Europa é muito grande e os Estados Unidos da América creem, pelo menos a administração Trump, que podem estar a exagerar na sua presença europeia a partir de leste. Como nós sabemos, a partir de 1991, quando cai o Muro de Berlim, nós tivemos uma expansão da NATO para leste. Isso é algo que, em alguma medida, colocou também agora a questão deste conflito com a Federação Russa. Eu creio que Donald Trump está numa posição interessante neste momento. Como nós sabemos, a questão da Groenlândia continua em cima da mesa. Já parece que houve uma espécie de acordo que ele atingiu com o secretário-geral da NATO. Bem, Donald Trump tem que ter noção que a União Europeia é uma coisa, a NATO é outra. Ou seja, são muitos membros das duas organizações, muitos Estados soberanos que pertencem às duas. No entanto, nós pensarmos na questão do Ártico, temos a Noruega, que joga um papel fundamental, membro da NATO, mas não membro da União Europeia. Ou seja, Donald Trump aqui também acaba por misturar um bocado toda esta questão e ele sentiu-se neste discurso em Davos, que realizou hoje, como um peixe na água. Ou seja, ele estava com os holofotes todos virados para ele, algo que ele aprecia grandemente, com toda a plateia bem atenta às suas palavras, e Donald Trump é um homem de palco. Isso é notório. Mesmo antes de entrar na política, ele jogou um papel fundamental naquele show televisivo norte-americano, The Apprentice, que ele liderava em alguma medida, e ele trouxe também essa postura quase teatral, se me permites, para a política, e acaba por ser um estilo de comunicação diferente, um estilo de comunicação também que cria uma espécie de dialética com o poder jornalístico, porque nós sabemos que quando somos jornalistas é muito mais interessante seguir Donald Trump do que, por exemplo, Joe Biden. Muito bem. Em relação às declarações que disse hoje no Fórum Económico Mundial, ele disse expressamente que não vai usar a força para adquirir a Groenlândia. Esta afirmação é suficiente para afastar as nossas preocupações? Eu creio que não é, porque Donald Trump, sendo ele errático, daqui por alguns dias ou daqui por algumas semanas, pode voltar a ameaçar com o uso da força. Eu creio que ele, de facto, e nós vimos-lo a falar há pouco, gostaria de adquirir, e aqui a palavra é muito interessante, a palavra que ele usa, aquisição. Se os Estados Unidos da América adquiriram vários territórios, mesmo no continente norte-americano, as pessoas por vezes não têm noção disto ou esquecem-se, porque a América nasce em grande medida contra a coroa britânica e é ancorada no Atlântico, ou seja, nas 13 colónias. Só que depois vai adquirir territórios e vai se expandir até ao Pacífico. E ele fez uma menção interessante aqui na ligação com os países europeus. Ele disse, bem, os países europeus também adquiriram vários territórios ao longo da sua história e nós sabemos que isso cria algum mal-estar naquilo que hoje em dia, Bruna, nós chamamos o Sul Global, porque sabemos, por exemplo, os argentinos gostariam de reaver as Malvinas, que os britânicos chamam Falklands, mas continua a ser um território em possessão de Londres e não de Buenos Aires. Ou seja, há aqui Trump também, ao falar e ao trazer para cima da mesa as nações europeias, manda uma espécie de farpa a dizer, atenção, não é a América que faz isto tudo, a América aprendeu com vocês, porque a América, em alguma medida, é uma herdeira dessa civilização europeia. E é muito interessante nessa civilização nós virmos aquilo que Steve Bannon, foi o homem que, em grande medida, na primeira campanha presidencial, abriu as portas da Casa Branca para Donald Trump. Ele agora tem uma posição
menos visível, mas continua com um canal aberto e fala com alguma frequência com Donald Trump, e ele disse, bem, este discurso em Davos, há duas análises possíveis. Os globalistas detestaram este discurso, os nacionalistas adoraram. E comparou mesmo, aqui uma hipérbole como o seu presidente, disse que não havia um discurso destes, não existia um discurso destes desde o discurso de Péricles. Estamos a falar aqui da Antiguidade Clássica, uma menção à Guerra do Peloponeso de Atenas contra Esparta. Ou seja, Steve Bannon, que agora está numa posição mais de retaguarda, continua aqui a apoiar Donald Trump e é uma pessoa extremamente influente no mundo MAGA. Nós sabemos que Kirk foi assassinado no ano passado, era mais jovem, mais dinâmico, não tinha a mesma posição de Steve Bannon, mas em alguma medida Bannon tem uma experiência e tem um conhecimento da política e de tudo que gira à volta do presidente Trump, que o vai ajudar a continuar a apoiar este movimento MAGA, e muitos já estão a ponderar se, neste momento, não há já uma ligação privilegiada entre o vice-presidente J.D. Vance e este senhor Steve Bannon, que já estarão a pensar no pós-Trump. É algo também que devemos pensar, porque às vezes há esta brincadeira, aquela ideia que Trump vai servir um terceiro mandato, ou seja, existiram mesmo bonés que Trump publicitou com essa ideia de um terceiro mandato. É algo que não parece possível. Ao mesmo tempo, nós não podemos descartar nada com Donald Trump. Pode haver qualquer situação de risco e ele pode tentar imitar o presidente Lincoln e assumir poderes ditatoriais face a uma crise, face a um estado de exceção, e por isso mesmo tentar manter-se no poder. É algo que nós temos que acompanhar de perto. Eu creio que não é aquilo que é mais possível, mas não podemos descartar na totalidade essa possibilidade com Donald Trump. Bom, estávamos aqui a falar daquilo que foi dito hoje por Donald Trump e ele que disse que vai querer construir o Golden Dome. O que é que consiste este sistema? Isto seria na Groenlândia. Exatamente, isto seria um sistema de defesa aéreo. É um bocado a utilizar aqui a expressão que é utilizada em Israel, não Golden Dome, mas Iron Dome. É tipo uma espécie de redoma com baterias antiaéreas que poderia proteger os céus. É a ideia que, criando de facto vários pontos no território da Groenlândia, não vai ser possível nenhum míssil passar por lá, porque o grau de interseção vai ser bastante forte. E Donald Trump tem, de facto, esta ideia da militarização da Groenlândia. É algo que os Estados Unidos da América já fizeram de maneira mais clara nos tempos de Guerra Fria, mas temos sempre que nos recordar que nós já não estamos na Guerra Fria, Bruna. Ou seja, nós temos aqui uma realidade que é uma realidade distinta. O século XXI não é o século XX e nós temos que ter isso bem ciente. Ao mesmo tempo, aqui para a presença russa, e nós lembramos já no ano passado, existiu uma comunicação de um pequeno vídeo nas redes sociais da Casa Branca e de Donald Trump. É esta ideia de mencionar os dois grandes rivais norte-americanos, como eles são concebidos pela América, a Rússia e a China. Ou seja, já no início de 2025, nós tivemos uma comunicação bem musculada da administração Trump, tanto contra a China como contra a Rússia, na questão da Groenlândia. O que é interessante e não deixa de ser revelador, porque em alguma medida nós sabemos que a Rússia já tem toda uma enorme costa no Ártico e não terá grande interesse em conquistar a Groenlândia. No entanto, Donald Trump insiste que sim, que é para o ajudar a tentar vender esta ideia. É também interessante nós vermos que... Mas isto é tecnicamente viável no caso da Groenlândia? Eu creio que sim, poderia, quer dizer, não da mesma maneira que o Iron Dome existe em Israel, porque são temperaturas diferentes, climas diferentes, realidades topográficas distintas. No entanto, seria sempre possível fazer uma espécie de dome, uma espécie de redoma. Agora aqui a utilização do Golden seria uma redoma dourada. Isto são nomes mais estilísticos do que outra coisa. O importante é de facto manter a ideia de conseguir de facto proteger os céus e, em grande medida, Donald Trump não está preocupado in primis
com os céus da Groenlândia e com os habitantes da Groenlândia. Ou seja, ele vê a Groenlândia, em alguma medida, como vê o Alasca, apesar do Alasca ser um Estado norte-americano e votar para a presidência, ele vê, em alguma medida, isso como 2 pontos avançados no Ártico da nação norte-americana. Ou seja, é algo que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Donald Trump aqui junta-se a uma visão imperial. Ou seja, nós temos a América continental, que grosso modo poderíamos dizer que vai do Atlântico até ao Pacífico. Ou seja, se as pessoas quiserem 2 cidades por referência, podemos pensar em Nova Iorque, na costa do Atlântico, e em Los Angeles, na costa do Pacífico. E depois há zonas diferenciadas. Aí também podemos juntar-nos, não na questão do Ártico, o Havaí. Ou seja, isto são linhas defensivas para lá daquilo que em inglês eles chamam Mainland America, ou seja, para lá do terreno que forma o coração, que forma o nervo da nação norte-americana. São aquela ideia de bases afastadas para quê? Para que, se alguém atacar a América não é atacada logo no seu solo clássico histórico. A América seria atacada primeiro a partir destes pontos, e a Groenlândia é interessante geoestrategicamente para Donald Trump exatamente por causa disso. Mas repara, Bruna, nós temos que também aqui ser sinceros e dizer que Donald Trump não acordou um dia e pensou, bem, isto de tomar a Groenlândia seria algo interessante. Houve alguém no aparelho estatal norte-americano que sussurrou isto ao ouvido de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump tem muitas qualidades, mas uma interpretação geoestratégica dele ver logo automaticamente a importância da Groenlândia é algo que eu não creio que surgiu naturalmente e não floresceu na cabeça de Donald Trump. Isto é uma parte, digo bem, uma parte do aparelho estatal norte-americano que quer usar Trump, porque como ele é errático e não é um presidente clássico, ele pode dizer coisas que outros presidentes não se atreveriam. E por isso mesmo, eles estão a tentar, numa parte do Estado profundo norte-americano, manipular Donald Trump para conseguir este objetivo da Groenlândia. Claro, depois fazem Trump portar o chapéu. É aquela ideia, não, mas isto não é bem a América, isto é o Trump. Eu sinceramente não acredito nisso. Acho que há muito mais do que Donald Trump por detrás desta ideia que criaria o tal Golden Dome na Groenlândia.